Meus amados irmãos, muito bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, dia de bênção, dia de paz, muita paz para todos nós. Estamos nesta manhã, feliz, abençoada por Deus, a iniciar uma EBD, essa escola bíblica dominical, nesse sistema que víamos fazendo e hoje estamos, vamos dizer, retomando. Antes de mais nada, nós queremos orar. Vamos orar, vamos falar com Deus para darmos início à nossa EBD de hoje. Oremos, portanto. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, estamos, ó Deus, nesta manhã, abençoada, preparada por Deus, para darmos início a esta escola bíblica dominical. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor venha nos dirigir, esteja na direção desse trabalho, desta escola bíblica, que o querido Espírito esteja liderando, esteja falando em nome de Jesus Cristo aos corações, que venha alcançar esta palavra, que venha alcançar todos os corações na manhã de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos a iniciar esta escola bíblica. Eu quero cumprimentar aqui, antes de darmos início, os nossos irmãos, o nosso querido presbítero José Albino, que está conosco, e o nosso pastor Almerito. Eu passo, então, a direção ao nosso pastor e eles vão estar nos cumprimentando. Glória a Deus. Som. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor a todos aqueles que vão acompanhar e que vão estar assistindo ao vivo e depois também essa palavra. Que Deus abençoe a todos, um bom dia, feliz Páscoa, a todas as famílias, que Deus abençoe esse dia, seja um dia abençoado, e vamos aqui dar seguimento em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, hoje nós damos início, a partir de agora, no nosso trimestre, que tem aí como tema os atributos de Deus. Hoje, como já foi dito aqui, hoje é um domingo de Páscoa, E que sejam todos nós felizes, porque Jesus é a nossa Páscoa. Então a primeira lição de hoje tem como tema: Deus decidiu se revelar. O texto áureo diz o seguinte: porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos capítulo 1, versículo de número 19. A bênção de conhecermos o Senhor, esta é a verdade aplicada. A bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Os objetivos da lição de hoje: primeiro, nós vamos explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Depois, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento
Por último, nós vamos ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Temos à nossa frente os nossos textos de referência bíblicos, que está em Provérbios e também em Colossenses. Provérbios, capítulo 9, os versículos 9 e o 10. Leamos: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Colossenses, capítulo 1, diz assim, o versículo 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que, o 10º, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Muito bem, estes foram os trechos de referência que nós temos para a aula de hoje. Esta revista, esse trimestre, tem como comentarista o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é o pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus, Baleia, em Brasília, Distrito Federal, Ministério de Madureira, pastor presidente jubilado, secretário executivo da CONEMAD, Distrito Federal e entorno. Economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, Distrito Federal, bacharel em teologia, escritor, presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista na área de casais e família, palestrante na área de obreiros e líderes. Então, é uma revista muito bem comentada, discorrida no assunto dos atributos de Deus. Temos aqui à frente, para quem já estudou, Leio em Casa, a nossa lição, as nossas leituras complementares, que vai de segunda a sábado, e, portanto, aí temos a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz o seguinte: as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que é peculiar ao ser divino. Todos nós sabemos que a nossa aula de hoje traz como um tema revelador. Diz que Deus decidiu se revelar. Como imaginar isso? Um Deus tão grande, infinitamente grande, poderoso, infinito, fez questão de se revelar ao homem finito, mortal. Isso é quase, vamos dizer, inconcebível à mente humana. Como nós conseguiremos entender uma grandiosidade dessa? Um Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, fez questão de se revelar ao homem. É possível isso? É possível porque Ele fez questão de se revelar. E nós temos base na palavra do Senhor que isto é totalmente possível. Não de uma forma completamente o entendimento desse Deus, mas temos com que, para que o ser humano, eu e você, venha a ter uma compreensão legal, a base nossa de ser humano, Deus fez com que isso fosse possível. Amém? Eu quero aqui agora
compartilhar esse início, essa introdução com os meus amigos, meu pastor e o nosso querido presbítero José Albino. Começando, então, aqui com o nosso presbítero José Albino, essa introdução, esse pontapé inicial, tá certo? Tudo bem. Graças a Deus. Muito foi feliz nosso pastor comentarista Valdir Alves de Oliveira, porque é um assunto importantíssimo. E faz nos lembrar também, como amantes, né, colecionador das nossas revistas Escola Bíblica Dominical, um dos temas que nenhum, nem a CPAD, nem a Betel, foi escritos. Ou seja, alguns pedacinhos, tópico, parte, mas não na sua íntegra, como o pastor Valdir declara aqui, falar sobre os atributos de Deus, aonde se divide, né, em conhecimento de todos, dentro da teologia, são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Na próxima lição, né, não vou adiantar, mas iremos falar bastante, aprofundar um pouquinho sobre o assunto, mas a introdução aqui é bastante comovente, bastante introdutiva, né, que diz assim, nenhum ser humano, né, jamais poder conhecer a totalidade de Deus, por ele ser infinito, em seu poder é ilimitado. Mas o Pai deseja que tenhamos com ele um relacionamento íntimo e pessoal e contínuo a cada dia. Então, é propósito de Deus, aleluia, chegarmos ao conhecimento, não total, como quer, mas um conhecimento que precisamos ter do nosso Deus, diante das suas revelações, através da sua palavra, aleluia, através de seu Filho Jesus Cristo, se revelou à humanidade, e mais ainda iremos aprender. Deus que abençoe a todos. Então, esse tema sobre os atributos de Deus, ele é um tema extremamente importante, muito importante mesmo. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, devemos fazer essa leitura, esse estudo da palavra, com esse prisma, com essa lente dos atributos de Deus, né? Todos os textos, todos os episódios bíblicos que você for estudar, analisar, sempre analise e pense por esse prisma dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Então, esse estudo é muito importante para quem quer conhecer mais a palavra, quer estudar mais a palavra. Então, Deus, ele se manifesta, como foi falado aqui. Não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que se revela para nós. Aí aquilo que Ele revela, nós buscamos para conhecer, aí sim. Então nós vamos buscar aquilo que Ele nos revelou. Então, eu acredito que mesmo quando chegarmos lá no céu, não teremos a compreensão de quem é Deus 100%. Talvez nem os anjos tenham essa noção, né? Esse sentido do que Deus é, como Ele é na sua plenitude, até porque nós vimos que 1/3 da parte dos anjos caíram. Então, se eles conhecessem a Deus na sua plenitude, eles não teriam feito isso. Então dá para entender que nem no céu nós vamos conseguir entender Deus na sua plenitude. Porém, nós podemos entender a plenitude daquilo que Ele nos revela. É isso que Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, né? Deus é um Deus de relacionamento. E para se relacionar com Deus, eu preciso conhecer os seus atributos. Então, por exemplo, você vai conhecer, por exemplo, o pastor Almerito, né? Você vai se relacionar comigo, você primeiro vai precisar entender quem é o pastor Almerito, como que ele é. Ele é mais tímido, ele é mais falante, ele gosta do que ele gosta de fazer, o que ele gosta de conversar. É isso, qualquer pessoa que a gente fosse relacionar, a gente tem que, o mínimo, conhecer como que é aquela pessoa, porque senão a gente pode até entrar num atrito com a pessoa, porque a gente não está entendendo a personalidade daquela pessoa, o temperamento, como que ela é,
e por causa disso temos essa dificuldade. Então, nós temos que buscar Deus dessa forma. Como que Deus é? Eu vou me relacionar com Deus que age de que maneira? Então é isso que nós temos que entender, é uma introdução, né? E nós vamos decorrer aqui esse tema para a honra e para a glória do Senhor e para que todos nós venhamos aprender. Irmãos, nós estamos aí ajustando o som, né? Imagem. Fazia um tempo que a gente não fazia live, tinha um problema aqui no multicabos, né? Que a gente acabou conseguindo resolver. E então tá tudo assim, às vezes o microfone não funciona. Então os irmãos vão dando um feedback, como é que está o som aí na live, como está a imagem, se está tudo ok. Nós temos aqui o nosso irmão presbítero Paulo, que está nos ajudando aqui na parte técnica. Então, os irmãos, pode deixar seu comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema que está sendo abordado aqui, alguma coisa que a gente falar, tem uma dúvida, comenta, deixa sua pergunta. Eu estou de olho aqui nos comentários. Nós vamos responder a sua pergunta, a sua dúvida. Vamos fazer essa live da Escola Bíblica dinâmica, como se você estivesse aqui na igreja. Amém, irmão? Faça a sua pergunta, o seu comentário, né? O que você está achando, tá bom? Estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aí discorrendo esse tema que é muito importante, os atributos de Deus. Amém? Muito bem, meus irmãos, meus amigos. Nós gostaríamos de cumprimentar a todos que estão adentrando, né? Continuar os nossos cumprimentos aí, quem está chegando, nossos amigos que falaram que iria assistir a aula de hoje, até aqueles que não estão na igreja, né, estão afastados. Você que está afastado de Jesus, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E na aula de hoje nós vemos a importância de quanto esse Deus tão grande, como já foi dito, né, fez questão de se revelar aos seres humanos tão pequenos. E por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos aí então o privilégio de adentrarmos confiantemente na presença dele, do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é o caminho, deixou através dele o caminho aberto para todos nós chegarmos a Deus e por fim conhecermos esse Deus tão maravilhoso, tá certo? Muito bem. O tópico primeiro da lição de hoje fala da revelação de Deus. Nós vamos tentar aí ser um tanto resumido em nossas leituras, porque para ganharmos tempo, mas a revelação de Deus, se é possível, só é possível conhecer a Deus porque ele revelou-se a si mesmo. Evidentemente que não é possível ao ser humano conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. No presente tópico será abordado sobre a revelação de Deus por intermédio da natureza, de seus nomes, como encontramos nas Escrituras, e Jesus Cristo. Como mencionou Tony Evans, o livro Deus é Tremendo, da editora Vida, o estudo de Deus é a busca mais significativa da vida. Ele dá uma referência aqui de Jeremias, capítulo 9, os versos 23 ao 24. Então, através da palavra de Deus e desse tópico primeiro iniciado, nós temos a ciência. Passa a ser sabido de todos que mesmo o nosso Deus, sendo um Deus altíssimo, ele deixou claro em sua palavra que é possível esse relacionamento dele para com os seres humanos. Nós, principalmente aí uma aliança, uma relação mais íntima através dos cristãos nascidos de novo pela pessoa preciosa de Jesus Cristo, tá certo? Então, a revelação de Deus aos seres humanos. Eu quero
então não ser alongado nos meus comentários nesse primeiro tópico aqui, e já quero dividir esse comentário com os nossos amigos. Meu irmão presbítero José Albino está com a vez. Aleluia. Microfone melhor. Como conhecer a Deus? Um Deus tão imenso, grande. Aí diz assim, ó: Deus é tão imenso que não possuímos a capacidade de conhecê-lo em sua plenitude, como o nosso pastor disse aqui. No estudo desse tópico, iremos comentar sobre a revelação por meio da natureza, dos seus nomes e dos escritos sagrados. Creemos que Deus existe e que somos obra da sua criação. Assim, é possível que Deus eterno conceda às suas escrituras uma revelação pessoal a si mesmo. Como escreveu David Clarke, não podemos crer em um pai que se oculte para sempre o seu filho, se nunca se comunicar com ele. Nem tampouco podemos imaginar um Deus que estivesse o conhecimento do seu ser e da sua vontade, ocultando-os as suas escrituras que ele criara para a sua própria imagem. É muito importante para todos nós, as pessoas, procurar conhecer mais acerca de Deus eterno. É como disse Oséias, no capítulo 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva, e com chuva seródia que rega a terra. Isso é o Deus que se revela através da natureza, através da sua palavra e através de Jesus Cristo. Pois assim o conhecemos, porque ele se revelou a nós como seres humanos. Que coisa preciosa. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, né? E benção. Irmãos, aqui, né, é o começo aqui falando da revelação de Deus. Aí aqui, até não sei se vai dar para ler todos, né? A revelação de Deus na natureza, a revelação os nomes de Deus, a revelação através de Jesus Cristo. E lá no meu Instagram eu comecei um estudo sobre os atributos de Deus, né? Então os irmãos que ainda não acompanharam, acompanhem lá, PR Almerito Luz, e é uma benção. Então nós falamos disso, né? Sobre a revelação através da natureza, do nome de Deus, de Jesus Cristo. E tem outras revelações, né? Deus se revela através do Espírito Santo, através da igreja. Então, para o mundo, como que Deus se manifesta para o mundo, né? Através da igreja. Então, lá em Coríntios vai dizer, se não me engano é em Coríntios, né? Que nós somos uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, lida e conhecida por todos os homens. Então, nós, a igreja, nós somos uma carta. Então, quando a pessoa que não conhece a Deus, que não serve a Deus, ela quer conhecer a Deus, ela não vai para a Bíblia, né? Deveria ir, mas eles não vão. É um livro antiquado e tal. Então, como que eles vão conhecer a Deus? Através da igreja, através de mim, de você, de nós que somos a igreja do Senhor. Então, nós temos esse grande privilégio e uma grande responsabilidade também de proclamar quem Deus é. Através, o Espírito Santo de Deus revela quem Deus é para nós, e nós revelamos quem Deus é para o mundo. E aí nós seremos sim o sal da terra e a luz do mundo, manifestando a glória de Deus. Então, é Deus que se revela para nós, né, como foi falado. Então nós devemos buscar aquilo que Deus está revelando para nós. Então, onde que Deus, o que Deus revelou para nós? Está aqui na palavra de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse, nós temos aqui os atributos de Deus. Deus, ele se manifesta através do seu nome também. O nome de Deus, tanto aquilo que ele diz, né? Pelo contrário, cada nome que ele usa e aceita,
revela alguma faceta do seu caráter, natureza, vontade ou autoridade. Então, tanto o nome que Deus usa, como aquele nome que ele aceita. Por exemplo, Abraão, ele chamou Deus proverá, o Senhor proverá. Quando Deus proveu o cordeiro, ele chamou o Senhor de um Senhor provedor. Deus aceitou esse nome. Então, é o nome que ele usa, tanto o nome que ele aceita, manifesta, segundo o comentário aqui, a faceta do seu caráter, natureza, vontade ou autoridade. Então, nós estamos aqui para conhecer o caráter, a natureza e a vontade de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que então conhecereis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer os desígnios de Deus, a sua natureza, aquilo que Deus, a forma, né, como se Deus manifesta para nós no seu caráter. Então, nessa manhã nós estamos aqui para isso, para conhecer mais a Deus, através da sua palavra, como que Deus age, e não só hoje, né? Hoje é a primeira lição. Então, vai ser um trimestre, serão 3 meses que nós vamos estar aprendendo dos atributos de Deus. E eu acho que seria interessante até comentar hoje, né, o índice, os temas que serão colocados durante o trimestre, né? Depois o Joelso pode falar aí. E os irmãos, lá no grupo, eu enviei a lição, né? Esse material que nós estamos aqui, está lá no grupo do WhatsApp, os irmãos podem baixar. Mas depois a gente comenta com os irmãos, porque cada lição, irmãos, traz um atributo, traz uma natureza de Deus, traz um desígnio, e são muito importantes. Então, aqui, a lição número 2, conhecendo os atributos de Deus. Então, hoje é a revelação de Deus, aí conhecendo os atributos, depois o Deus Criador, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a veracidade de Deus, a sabedoria de Deus, a transcendência de Deus, a imanência de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus uno e trino ao mesmo tempo. Olha, irmãos, são bênçãos de Deus, são lições muito importantes, e eu creio que nós vamos aprender. Então, irmãos, tenha como algo bem destacado, bem importante no seu estudo da palavra, conhecer os atributos de Deus. Então, quando você for para estudar a palavra, se atente na natureza, no caráter e na vontade do Senhor. Amém? Já retorno. Tá certo, muito bem. Então está aí, estejam todos cientes que será um trimestre de bênção e de vitória para a sua vida, para a sua família. Tá certo? O item 1 do tópico primeiro fala a revelação de Deus na natureza. Vejamos, portanto, são vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder, de sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão na cidade de Listra, menciona um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Está em Atos 14, os versículos aqui 15 ao 17. O salmista declara que, ao contemplar a terra e os céus, conhece a grandeza e majestade do Senhor. Salmo 8. Outros textos indicam as obras da criação de Deus como testemunho acerca do Criador. Aí tem as referências aqui. Este texto diz que o ser humano, ao contemplar as obras da criação de Deus, deve glorificá-lo e ser-lhe grato. Na teologia, esta categoria é identificada como revelação geral. Com base nestas informações que, ora, acabamos de ler, de verificar aqui, isto diz respeito, como a teologia
chama de revelação geral, fala das promulgações das leis divinas. O que é promulgar? Promulgar é tornar público, informado, declarado, notificado, tá certo? Então, Deus se revelou aos homens por meio, como já vimos, da natureza. Está em Salmo 19, por exemplo, uma referência clássica desta informação. Salmo 19 fala: os céus manifestam a glória de Deus, e assim por diante. A primeira promulgação da lei divina está aí. Você vai verificar também outra promulgação da lei divina que está escrita na consciência do homem. A terceira promulgação da lei divina está escrita em tábuas de pedra. Eu não sei, de repente alguém em casa não tem essa informação e queira anotar. Está aí as referências, né? A segunda foi da consciência, Romanos 2, versículo 15. A terceira promulgação da lei divina, escrita em tábuas de pedra, Êxodo 24, versículo de número 12. A quarta promulgação da lei divina está aqui em João, capítulo 1, versículo de número 14. Cristo, a palavra vivente. A quinta promulgação da lei divina está em Romanos 15, versículo de número 4. Fala de todas as escrituras. A sexta promulgação da lei divina está escrita no coração do homem. Está em Atos, capítulo 8, versículo número 10. E a nona promulgação da lei divina está em 2 Coríntios 3, versículos de número 2 ao 3. Fala os cristãos como cartas vivas. Essas promulgações da lei divina fez com que o homem, eu e você, todos os seres humanos, tivesse ciência dessas revelações, e é o meio pelo qual Deus Pai fez com que fosse possível o entendimento destas declarações das leis de Deus, para que nós outros viéssemos a conhecer a pessoa de Deus, para ter um entendimento destas leis e sermos salvos por Ele. Salvos por Ele, por meio das suas leis e por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. Hoje, portanto, é um dia declarado em que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Seja Jesus no seu lar, aceite Jesus em sua casa, aceite Jesus em sua vida. Este é o texto pelo qual nós estamos vendo a revelação de Deus na natureza. Este é o item 1 do tópico 1, e eu quero compartilhar este assunto aqui agora com os meus amigos, meus irmãos, meus professores. O nosso presbítero José Albino, ele vai estar, portanto, falando junto conosco desse primeiro item do tópico 1, que é a revelação de Deus na natureza. Glória a Deus. O que me chama a atenção aqui nesse tópico, Deus se revela através da natureza e também da consciência, é que sai aquela incógnita, né, nas nossas mentes, sobre a manifestação, o conhecimento de Deus, de nunca ter ouvido, né, de nunca ter ninguém ter o ensinado ou falado. E Deus se revela através dessa consciência, da consciência humana, que está escrito aqui em Romanos capítulo 2, verso 15, que diz assim, quando a consciência, Deus se utiliza da comunicação não verbal para revelar aos homens toda a sua vontade, como vemos em sua palavra, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente com a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, mesmo sem ele poder ler ou ter lido ou escritos, mesmo se ele nunca ter ouvido falar desse Deus, ele se revela através da sua palavra escrita e através da sua consciência humana. Ele se revela. Ou seja,
O homem nasce, cresce e Deus se manifesta, se revela através da sua consciência, sabendo o certo, o errado, assim, aí entra o livre-arbítrio, escolhe, né? Se ele quer fazer o certo, quer fazer errado, mas ele tem consciência de Deus. Coisa preciosa, maravilhosa palavra. Deus que abençoe. Glória a Deus, né? A respeito dessa busca, né? Eu estava olhando aqui os textos, alguns textos de referência aqui, algumas menções que o comentarista faz. Ele faz menção, você que está acompanhando aí na sua casa, lá na página 5, ele faz um comentário, 5 não, na página 6, a respeito do conhecimento, ele faz um comentário falando de Efésios 4, 13 e 14. E lá no 11, né, que é o contexto desse verso, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Deus designou, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que esse texto diz que Deus designou pastores, mestres, como temos aqui os mestres, né? Os ensinadores, os evangelistas, com o fim de preparar os santos para quê? Não é para preparar vocês para ser bem-sucedido, não é preparar você para você conquistar seu carro, sua casa própria, preparar vocês para ter sucesso financeiro, não. Preparar os santos para a obra do ministério. Então é para isso que nós estamos aqui. É para isso que você tem que ouvir essa palavra. Para Deus te preparar para uma obra. Uma obra. E essa obra, para que o corpo de Cristo seja edificado. Que corpo de Cristo é esse? É a igreja. Até que todos nós, a igreja, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha como nós vamos conhecendo Deus. Olha como Deus age. Ele determina pastores e mestres para preparar, é o que Paulo está dizendo, com o fim, né, tem um fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a vontade de Deus, que nós chegamos à maturidade, ao conhecimento da plenitude de Cristo. Então eu tenho que conhecer a Cristo. Por que Deus designou pastores, mestres, evangelistas, apóstolos? Para que a igreja chegue à plenitude de Cristo no conhecimento. Então nós temos que conhecer a Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus instituiu a igreja, instituiu pastores para preparar os santos para a obra do ministério, para edificar a igreja, para que a igreja venha conhecer a plenitude de Cristo, conhecer quem Deus é, porque Jesus é Deus, né? Depois lá na última lição vai ser falado melhor sobre isso, da Trindade. Jesus é Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a plenitude de Cristo é a mesma coisa que dizer a plenitude de Deus. E por que diz a plenitude de Cristo e não a plenitude de Deus? Como eu falei, Deus, apesar de Deus e Cristo ser o mesmo, Cristo é a revelação de Deus para a humanidade, né? Então, como Deus se revelou para a humanidade? Através de Cristo. Então, quando eu conheço a plenitude de Cristo, eu conheço a plenitude daquilo que Deus revelou para a humanidade. Essa é a vontade de Deus. Então, para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus designou, né, nós aqui nessa manhã, para ensinar a igreja, para preparar
a igreja para uma obra espiritual, não é uma obra material, é uma obra espiritual, para a edificação do corpo, para que cheguemos ao conhecimento da plenitude de Deus. Essa é a vontade de Deus, que eu conheça mais a Deus, que eu conheça a plenitude de Cristo. Então, irmãos, não é tempo, nós estamos vendo os sinais dos fins dos tempos. Então, não é tempo, né, de perder tempo. Nós temos que buscar o conhecimento de Deus. Nós temos que buscar o conhecer a plenitude de Cristo. É para isso que a igreja, essa é a vontade de Deus. Para isso que o corpo, né, de Cristo, que é a igreja, existe. Para nós conhecermos a plenitude de Cristo, para poder manifestar para o mundo, né, a plenitude de Cristo. Hein? Então vamos continuar aí, que Deus continue falando conosco nessa manhã. Muito bem, graças a Deus. É isso aí, irmãos. Você tem a oportunidade, nesta manhã, de ter um ensinamento muito bom da parte de Deus, através desse estudo sistemático, vamos chamar assim, da palavra do Senhor, das nossas lições. Temos, por exemplo, hoje aqui na igreja, 7 pessoas, nós 3 e mais os nossos irmãos, o presbítero Paulo, nosso co-pastor presbítero Edilberto, também o nosso irmão Adailton e a nossa irmã Cléia. Você da sua casa, você pode estar assistindo, não deixe de assistir dentro das suas possibilidades aí, convidando seus familiares, juntando a família. Hoje é um dia de domingo, não dispense o estudo desse por outros afazeres, vamos dizer assim, que não venha trazer enlevo espiritual para você, tá certo? Então Deus seja louvado pela sua vida que está assistindo, e aquelas pessoas que ainda estão chegando, estão entrando na live para assistir esta aula e aprender juntamente conosco, amém? Muito bem, agora nós partiremos aí para o item 2 do tópico 1, que fala dos nomes de Deus. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico, relacionados aos acontecimentos da sua vida. E isso se torna claro quando se tratamos de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados às pessoas. Veremos aqui alguns nomes de Deus. Elohim, a forma plural pode ser entendida como a maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Quem assistiu a live, igual o pastor falou, desta semana, o pastor Almerito, inclusive, mencionou esses nomes, tá certo? Aliás, um pouco deles, né? Porque tem muito mais. Inclusive lá no Instagram, eu estudando a palavra, comentários, pesquisando na internet, eu anotei mais de quase 50 nomes. Tá vendo? E tinha mais. Então Deus, ele tem muitos, né? Tem alguns principais, na revista tem alguns, né? Uma referência de alguns nomes, mas são quase, eu pelo menos anotei lá mais de 50, está lá na live, e são muito mais, né? Deus, ele tem vários nomes, porque Deus se manifesta com várias características, né? Deus, ele é amplo, Deus, ele ele é amor, é justiça, enfim, tem várias características de Deus, né? Inclusive, dentro desses atributos que nós vamos estudar esse trimestre, talvez não vai dar nem para falar sobre todos, né? Mas os principais vão ser abordados. Então, é muito interessante os irmãos pesquisar sobre os nomes de Deus, porque você vai conhecer mais a Deus. Muito bem, está aí, você pode estar conhecendo os significados de alguns e de muitos nomes de Deus, os significados deles, porque não tinha graça, vamos dizer assim, servir a um Deus que não se revela, não é verdade? Qual o relacionamento que não tem a comunicação, seja esse relacionamento, ele é um relacionamento desprezível, vamos dizer assim, não tem andamento na coisa, né? Não vai à frente. Um relacionamento sem comunicação,
Não tem como. Então, o nosso Deus, Ele quer que sejamos íntimos dEle. Para isso, Ele se comunicou ao homem desde o princípio, tá certo? Através, tem um quadro aqui que eu achei importante, o tópico que nós estamos agora, falando dos nomes de Deus que Ele se revela, tem muito a ver também com o item 1 do anterior. Então, é uma continuação disso. E eu achei interessante na revista da CPAD do ano 2008, ele fala o seguinte, o quarto trimestre, ele fala o seguinte, um quadro aqui interessante, que diz muito respeito ao que nós estamos falando aqui. Ele fala que Deus, Ele falou do céu diretamente e audivelmente, direto do céu. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Ele escreveu em tábuas de pedra, Ele se tornou carne, Ele deu vívidos sonhos e visões, Ele utilizou paredes de palácios, Ele fez animais falarem, Ele expressou a verdade dos profetas, Ele utilizou os anjos e assim por diante, todos com referências bíblicas para você consultar, né? E hoje Ele continua falando através da voz ou das vozes dos pregadores e de todos nós, tá certo? Agora você pode ter esse conhecimento do Deus Todo-Poderoso através da palavra do Senhor e da lição de hoje que nós estamos lhes informando aqui. Então você pode acompanhar conosco sobre os nomes de Deus, que Deus vem se revelando aí, falando do Deus Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Olã, o Deus Eterno, Jeová, ou Yahvé Nissi, o Senhor minha bandeira, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Shalom, o Senhor é paz, Tsidkenu, o Senhor justiça nossa, Jeová, ou Yahvé Chamá, o Senhor estará ali, Yahvé Elohim, o Senhor Deus de Israel, e assim por diante. Existem N nomes, ou vários nomes de Deus, Ele ao se revelando para a humanidade, tá certo? Então, para não tomar tempo, a minha participação, eu compartilho com os meus professores aqui, tá certo? Então eu quero deixar um pouco aqui com o nosso presbítero José Albino, e logo em seguida também o nosso querido pastor Almerito, tá certo? Amém, Jesus. Falar um pouquinho, falar de Jesus é coisa maravilhosa. Ainda relacionado aos nomes, ao qual o nosso pastor na sua live, né, no Instagram, falou vários nomes, mais de 50 nomes, e o nosso diácono Joelson aqui mencionou mais alguns nomes, seus significados, com texto bíblico, tudo. Quero aqui, além do que Deus revelou-se para Moisés, né, preocupado ao chegar diante de Faraó, né, e que Deus que eu irei apresentar? Aí o Senhor fala, Deus fala para ele, diz que eu sou o que sou, está lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. E olhando para a Bíblia, Jesus também se manifesta dizendo eu sou. Eu também já trouxe para a igreja aqui alguns dias atrás, alguns meses, né, falando que Jesus se manifesta também 7 vezes, somente aqui no Evangelho de João, dizendo eu sou. O primeiro versículo diz aqui em João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida, eu sou a profecia, o proferido de Jesus, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Que coisa preciosa! Esse é o Deus que se revela, que se comunica, que fala, que expressa. Não é um Deus que tem braço, mas não movimenta, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Não. Esse é o Deus que fala, que ouve, que nos escuta, que nos atende, aleluia, e que se manifesta o seu poder diante e conforme a nosso crer, com nossa imaginação, aonde que nós estiver, não importa. O importante é termos relação com esse Deus e Ele se manifesta de forma sobrenatural na nossa vida. Deus que abençoe a todos. Fique com essa palavra. Olhe, aprenda e não esqueça jamais. Amém. Glória a Deus, né? Continuando aqui, falando a respeito do conhecimento, né? Lá em Oséias, outro texto aqui que está na revista, na lição,
Oséias 6:3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, o que nós aprendemos? Que devemos conhecer a Deus, né? Deus se revela e nós devemos conhecer a Deus. É isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. E esse conhecimento a Deus requer esforço. Então, da mesma forma como eu me esforço para fazer tudo, né? Às vezes buscar um sonho, um projeto, algum desejo do meu coração, a busca pelo conhecimento de Deus requer esforço. Jesus disse: esforçai-vos, ou porfiai, né, por encontrar o caminho estreito, né, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, tem pessoas que às vezes, por Jesus ter feito um grande sacrifício na cruz e ter feito uma grande obra na cruz, inclusive hoje é Páscoa, né? E se comemora o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício, por Jesus ter feito esse sacrifício, tem pessoas que analisa e identifica que por ele ter havido feito esse sacrifício, não precisa mais haver nenhum esforço. Então eu não preciso fazer mais nada, porque a graça, né? A graça é chamado também na teologia de hipergraça, né? A graça de Cristo faz tudo. E não é bem assim. Jesus e a palavra de Deus deixa claro que requer um esforço humano. Lá em Romanos diz que com o coração se crê e com a boca se confessa, né, para a salvação. Então, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, precisa haver uma atitude humana, precisa haver um esforço humano também. E eu costumo dizer que perto do sacrifício que eu faço, do esforço que eu faço, do esforço que o irmão Joel, o presbítero Joelson, o presbítero Zé Albino, os irmãos aqui Vila dos Pássaros, a Igreja do Senhor de um modo geral, o esforço que nós fazemos não chega nem perto, irmãos, da obra de Cristo. Então nós não estamos aqui tirando o mérito de Cristo, muito pelo contrário. A obra de Cristo, ela deixou para nós, né, a possibilidade de sermos salvos, porque ninguém poderia ser salvo. Jesus, através do sacrifício de Cristo, ele rasgou o véu se rasgou, né, de alto a baixo, e deu a possibilidade, a entrada. Ali era a revelação. Quando Jesus morre e o véu se rasga, porque aquele véu simbolizava que ninguém poderia chegar na presença de Deus. Então o véu se rasgou, dizendo agora o espaço está aberto. Existe a possibilidade de nós sermos salvos. Então Jesus fez essa grande obra. Agora, esse esforço que nós fazemos não é nada perto do que Jesus fez por nós. Então vou dar um exemplo, é como se um pai chegasse para o filho e dissesse assim: filho, se você me ajudar, por exemplo, se você fizer uma determinada tarefa, limpar o seu quarto, se você arrumar o seu quarto, eu vou te dar um brinquedo. Um exemplo. Aí o pai vai lá e dá um brinquedo para o filho. Aquele brinquedo talvez custou para o pai um dia inteiro de trabalho. Às vezes eu dava brinquedo para meus filhos, roupa, e meus filhos pequenos não entendiam o valor do dinheiro. Então eu falava: isso aqui custou uma semana de trabalho do pai. Isso aqui o pai precisou trabalhar um mês inteiro para poder comprar. Foi o valor de um mês de trabalho, para eles poderem entender. Então, qual foi o maior esforço? O pai que precisou trabalhar o mês todo, que às vezes aquele presente, aquele brinquedo, aquela bicicleta, foi o mês todo de trabalho, foi um salário do pai, ou o filho que arrumou o quarto? Então é mais ou menos, trazendo assim, mais ou menos, é claro que não tem nem comparação, é isso. A obra de Cristo, irmão, não tem nem comparação àquilo que nós fazemos, ao esforço que nós fazemos. Então, está aqui, está escrito, precisamos nos esforçar em conhecer a Deus.
Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, irmãos, vamos nos esforçar nessa pandemia, né? Vamos nos esforçar a conhecer mais a Deus. Se esforça lá para acompanhar uma live, se esforça lá para abrir a sua Bíblia, se esforça lá para fazer uma anotação, se esforça lá para você deixar um comentário, uma pergunta, tirar a sua dúvida. Se esforce, irmão, vamos nos esforçar. É tempo de nos esforçar em conhecer o Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Olha, nós temos agora o item 3, a revelação de Jesus Cristo. Esta é tida como a revelação sublime, tá certo? Apontado, inclusive, numa passagem do Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, capítulo 1, é um trecho conhecido. O verso 14 e em diante diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O 15 ele diz assim, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O verso 18 vai dizer assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Tá certo? Então, esta é a revelação máxima de Deus. Você pode conhecer a Deus vendo Jesus. Você pode conhecer a Deus por meio da pessoa magnífica, esplendorosa e mais expressiva de qualquer ser humano que existiu e existe nessa terra. É a pessoa magnífica de Jesus Cristo. Ele é a pessoa, tá? Ele é o norte, ele é o rumo, ele é quem todos devem seguir. Existem pessoas nas redes sociais, né, em todas as redes sociais que você pode imaginar, que ficam felizes por ter muitos seguidores, né? Então, nós sabemos que é o único que deve ser seguido mesmo e aplaudido, venerado, adorado, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a revelação através de Jesus Cristo é esta aqui: Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor. Ele disse no capítulo 14, verso 9: quem me vê a mim, vê o Pai. Tá certo? Então eu quero deixar também um comentário com os nossos amigos. Essa foi a mais sublime revelação de Deus, né? De dar o seu próprio Filho, revelando, né, de um Deus existencial. Não era um Deus imaginário, foi um Deus manifesto na forma humana. Pode-se entender isso? Coisa preciosa. Ele vir na forma humana, né? Me fez lembrar algumas coisas aqui, mas falar que comunicou com o homem de forma humana, ou seja, face a face, de forma humana. Tomé, quando disseram para ele que Jesus havia ressuscitado, ele não creu. Eu falei: se eu não pôr o meu dedo no lugar que foi furado e não ver as suas mãos, jamais posso crer que Jesus ressuscitou. E quase de imediato Jesus se manifesta e chama ele: vem, Tomé, aqui, vem, toca, olha, não foi furado, põe teu dedo. Que coisa preciosa. Jesus já estava num corpo glorioso, né? E assim mesmo se manifestou o homem para tirar sua dúvida e mostrar para ele que ele é Deus da mesma forma. E até hoje Jesus continua sendo o mesmo. Diz aqui, vou só apenas ler uma coisa preciosa aqui sobre a revelação de Jesus Cristo. Foi em uma forma sublime. Não se trata de uma comunicação através da palavra de um profeta, mas da revelação de Deus por meio de uma pessoa santíssima e coeterna com o Pai. O propósito da revelação especial é conduzir o homem a Deus. Nela encontramos o plano divino para a salvação de todo ser humano.
A revelação especial de Deus foi dada aos homens tanto pela Escritura quanto pelo Verbo Deus. Estes são os mais completos meios pelos quais Deus se revelou à humanidade. Isso que é coisa preciosa. Deus se revelou. Foi propósito dele, plano dele, para a salvação humana. Como o nosso pastor disse, hoje comemora, Páscoa, salvação. Quando Jesus nos salvou, através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, para nos dar conhecimento de Deus. Chegamos e conheçamos o nosso Deus. Coisa preciosa, Deus que abençoe a todos. Glória a Deus. Como está dizendo aqui também na revista, na lição, lá no tópico 2, já começando lá no 2, diz que esse conhecimento que nós buscamos de Deus, ele vai além do aspecto intelectual. Então, não é só um conhecimento intelectual. Até porque o intelecto de nós seres humanos, ele é limitado. Então, o conhecimento a Deus é um conhecimento espiritual. É algo espiritual, é uma experiência espiritual. Então, quando você conhece mais a Deus, você não vai ter apenas um conhecimento elevado no seu intelecto. Você também vai ter uma experiência espiritual. Então, nós temos que entender isso. É além do aspecto intelectual. Não é só um conhecimento. Então, é uma experiência. Essa busca por conhecimento se tornará uma experiência espiritual. Então, é isso que eu queria ressaltar e destacar nessa manhã. Então, vamos buscar a Deus tendo essa consciência, que não é apenas um aspecto intelectual, mas também uma experiência espiritual. Quando eu busco conhecimento, eu tenho essa experiência espiritual. Amém? Muito bem. Nós estamos agora a dar início ao nosso tópico 2, que vai falar da necessidade de crescer no conhecimento. Todos nós acabamos de aprender um pouco a respeito dos nomes de Deus, que definem, portanto, os seus atributos e mostram como ele de fato se relaciona com suas criaturas. Isto é possível, tá certo? Agora, no tópico 2, nós vamos entrar no assunto da necessidade de crescermos no conhecimento. O pastor Almerito deu essa pincelada importante a respeito do tópico que agora nós vamos estudar. Então você fique atento aí, para que você venha aprender de modo direito o assunto abordado, tá certo? Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres, que induzem ao erro. Isto está baseado em Efésios 4, o versículo 14. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios, também no verso 13 do capítulo 4. Então, quando nós olhamos para este assunto, a abordagem que a Bíblia faz disso tudo, é necessário que todos nós não sejamos mais como meninos, e sim venhamos avançar nesse conhecimento. O pastor anunciou no início, o Jobino também recitou este verso: conheçamos e prossigamos em conhecer. Só temos intimidade com alguém ao passo que nós vamos conhecendo dia após dia. Quando nós não conhecemos, nós logo falamos: eu não tenho intimidade com fulano nem com Beltrano, então eu vou ficar na minha, não é verdade? Eu vou ficar no meu cantinho aqui, porque eu não sei como é que ele é. Agora, com Deus tem esse sentido aí, mas com Deus é diferente também. Ele não faz, vamos dizer assim, acepção, né? Ele acolhe logo de vez. Com ele não tem mimimi, não é verdade? Com ele não tem historinha fiada. Com Deus é diferente. Ao passo, quando o homem dar início a uma amizade, a uma intimidade,
quer conhecer de fato quem é Ele, Ele logo se revela, tá certo? Então você tem logo à frente Deus se revelando para você. Então não fique de fora, não fique de fora desta realidade. Deus está de olho em você, Ele quer amizade com você. Ele não faz de conta, tá certo? Ele não faz com que fingiu que não lhe viu, fingiu que não lhe conhece. Você já passou experiência assim? Nós já passamos, né? Quantas das vezes nós se deparamos com pessoas que conhecíamos, tinham amizade, inclusive às vezes até intimidade, e levou um tempo sem se ver. Aí quando nós encontramos, deparamos, a pessoa, como diz o nosso, vou fazer uma expressão do nosso Cícero Romão, nosso querido Cícero Romão, né? Você fica pasmo diante da situação. Eu não acredito que fulano não falou comigo. Não é possível que ele não me conheceu. Ele fingiu que me conheceu. Eu conheço ele. Nós nos conhecemos. Com Deus não é assim não, tá? Deus é muito diferente, infinitamente diferente. Ele quer se revelar. Amém. Glória a Deus. Coisa preciosa, né? Deus que se revela. Observando aqui as instruções do nosso amado e saudoso pastor Paulo, né? Apóstolo Paulo aos Efésios, menciona aqui as instruções do apóstolo, quando é importante para o cristão procurar conhecer mais acerca da palavra de Deus. Os cristãos espiritualmente imaturos, que ainda não estão fundamentados no conhecimento de Cristo por meio da palavra de Deus, podem aceitar, sem analisar, tais ensinos, toda sorte de erro doutrinário enganosos e interpretações ardilosas das Escrituras anunciadas pelos falsos e enganosos mestres da igreja. Por isso, a importância do discernimento para que não sejamos enganados. Ele deve aprender a ter o discernimento. Encontramos no Novo Testamento várias advertências a respeito desse perigo. O que o apóstolo está nos ensinando aqui? O perigo, irmão, devemos estar sempre procurando conhecer e crescermos, discernirmos a palavra de Deus. Porque muitos, ao nosso redores, por aí, usam essa mesma palavra, mas com finalidade diferenciada, para enganar, para distanciar de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte aos Efésios, devemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Como se pode ocorrer isso? Nesta forma, participando da live, aprendendo na escola dominical e não esquecendo nossos cultos de doutrina, que é ensino da palavra de Deus. É precioso. Guarde isso, memorize e não esqueça, mas participe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bênção, né, irmãos? Irmãos, estamos chegando ao final aqui da nossa escola bíblica e não vai dar talvez para ler tudo, falar tudo que tem aqui nessa lição, já adiantando para os irmãos, mas está uma bênção, né? Estamos aprendendo da palavra, porque aqui quem acompanha aqui a IBD é difícil, né? Para um professor conseguir, né, dar toda a aula, porque o tempo é curto. Imagine 3 falando, né? Então mas está uma bênção, irmãos. Eu estou aprendendo muito aqui e compartilhando um pouquinho do conhecimento. Só fazendo um destaque aqui, até no que o Joelso falou, Deus, irmãos, Ele quer se relacionar conosco. Né? É que nem Ele falou, Deus não passa de lado. Deus, Ele quer, Ele tem o prazer de se relacionar e de que nós o conheçamos mais. Então, irmãos, sabe aquela pessoa que quer ser seu amigo? Sabe aquela pessoa que quer tem o prazer de estar do seu lado? Nossa, eu queria conhecer aquela pessoa. E manda WhatsApp e conversa. Quando vê você, Pai Senhor, te cumprimenta e tem prazer de conversar com você. Entendeu? Eu conheço pessoas assim, tenho amigos assim, que onde eu vou eles têm o prazer de conversar comigo, me chama, Pai Senhor, como é que você está? Então é isso que Deus é assim.
Deus ele tem prazer de se relacionar conosco, de se revelar para nós. Irmãos, imagine um Deus soberano. Nós vamos falar dos atributos dele, o quanto ele é grande, o quanto ele é soberano, o quanto ele pode acabar com a humanidade assim, ó. Eu até brinco com os jovens lá, que Deus ele é mais poderoso que o Thanos, né? Quem assistiu lá os Vingadores, ele faz assim, irmãos, a humanidade acaba. Ele é soberano e mesmo assim, ele tem o prazer de se revelar a nós. Então, irmãos, esse Deus ele realmente é maravilhoso, né? Benção. Graças a Deus. Então, está aí. Irmãos, esse item 1 do tópico 2, o pastor, ele deu uma pincelada, ele comentou já, né? Então, você tem ciência de tudo isso aí. Eu só quero deixar um versículo referente ao assunto que diz assim, em Provérbios 15, 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. O pastor já informou aqui a respeito da nossa correria no que tange ao tempo da live, tá? Até porque nós perdemos um tempinho ajustando. Chegamos cedo, né, Paulo? Mas, de qualquer forma, aí perdemos um tempo, tá? O 2, o conhecimento para um andar digno, né? É possível andarmos dignamente conhecendo ao Senhor. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminho dos fiéis, numa vida de exemplo e vitórias, tá? É possível o homem se tornar uma pessoa digna através da pessoa de Jesus Cristo no conhecimento do Deus Todo-Poderoso, tá certo? Sem delongas na minha participação aqui nesse item, eu quero estar dividindo aqui com José Albino para que venhamos aí ganhar mais um tempinho, porque nós estamos aí nos minutos finais, tá certo? Graças a Deus. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda-nos a caminhar dos fiéis. Está lá em Salmos 25, 12. Uma vida de exemplo e de vitória. O verdadeiro conhecimento não se manifesta na vida do crente através do discurso, mas da obra. O que me faz refletir aqui? Que além que eu possa me preparar, estudar, para passar em vários concursos, né? Mas se eu não ter o conhecimento da palavra de Deus, né, é infrutífero. Tudo que eu fazer além disso não prospera. Mas quando eu adentro no conhecimento da palavra de Deus e procurar colocá-la em prática, isso sim, aí faz-nos prosperar, porque é a palavra de Deus e o Senhor abençoa grandemente. Que coisa preciosa. Amém. Muito bem, graças a Deus. Você está então aprendendo a respeito do conhecimento para ter uma vida digna, uma vida frutífera. Nesse item 3 do tópico 2, nós vemos então que o crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo, e também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra. Eu gostei demais de uma referência que está em Provérbios, capítulo 2, os versos 6, 9 e 10, e eu quero ler, encerrando a minha participação nesse tópico aqui, dizendo o seguinte: porque o Senhor, o verso 6 do capítulo 2 de Provérbios, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aí nós vemos então, no verso 9, também dizendo: então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. O 10º, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Tá certo? Eu achei importante até demais, referente ao assunto. Glória a Deus, né? Então, irmãos, agora esse tópico 3 aqui, 2.3, e aí o tópico 3 vai dizer assim, ó, alguns resultados de conhecermos a Deus, que tem a ver com o 2.3 aqui. Então, a partir de agora, a lição vai trazer o quê? Tanto no 2.3, o 3, o 3.1, o resultado de você buscar o conhecimento.
Então, nós falamos aqui de buscar, de se esforçar, falamos aqui também de a importância de buscar o conhecimento de Deus, que Deus se revela, que Ele quer se relacionar conosco. E quando nós buscamos, somos beneficiados. Então, traz benefício para a minha vida espiritual, para a minha vida física, para a minha vida. Aí sim, naturalmente eu vou ser mais próspero, vou ser mais abençoado. Mas isso é natural, acaba ficando em segundo plano, mas é um benefício. Nós não buscamos o conhecimento de Deus por isso, né? Esse não é o fim. Eu vou buscar porque eu vou ter um benefício. Não é isso. Mas quando buscamos, naturalmente somos beneficiados por conhecer mais a Deus. Quem conhece mais a Deus vai frutificar. Quem conhece mais a Deus vai andar dignamente diante da sociedade. Quem conhece mais a Deus vai amar mais o próximo. Quem conhece mais a Deus vai perdoar mais, isso vai trazer refrigério para a alma, não vai ter rancor no coração, enfim. E são muitos e muitos e inúmeros. Aqui a lição vai trazer alguns, por exemplo, como frutificar no 2.3, como lá no 3.1 vai dizer crescimento espiritual, é um benefício. Outro benefício, a confiança de quem conhece, ou seja, você vai ter mais confiança, você não vai ficar com medo de o que vai acontecer comigo. A sabedoria, você vai ser mais sábio. Então, os benefícios que traz quando nos relacionamos e conhecemos mais a Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, né, através do seu conhecimento. Muito bem, então está aí, você acabou de aprender juntamente conosco este resumo do tópico 3, né? Que além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, dar instruções e tudo mais. Precisamos, de fato, conhecer, né? Conhecer quem é Deus, na verdade. Então, conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Então, Deus permite se revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Deus, ainda tem muito a nos revelar. Agora, o conhecermos, em parte, então chegará o dia em que o conheceremos como Ele é. Então, nesse afã de conhecer mais e mais Deus, um dia nós o conheceremos como Ele é, tá certo? Você percebe que isso não damos por acabado esse assunto, a respeito de conhecer a Deus, damos por acabado agora, no momento, por causa do nosso tempo. Mas você pode, através das referências, da palavra de Deus, continuar lendo, estudando, se aprimorando e até chegar nas mansões celestiais, tá certo? Deus está aí à sua espera. Eu quero deixar as considerações finais aí, começando com o nosso presbítero José Albino. Então você vai poder fazer. Obrigado, irmão Jorge. Coisa preciosa, né? Aqui quero deixar um versículo da palavra de Deus, a instrução do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10, e diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Lá no outro versículo, em Daniel capítulo 11, verso 32, diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Glória a Deus. Esse é o Deus maravilhoso. Muito obrigado por essa participação, pelo convite de estarmos aqui, se colocando como instrumento na presença de Deus para transmitir a sua palavra. Você que nos ouve, que continuará ouvindo, seja bem-vindo. E não esqueça de colocar em prática, ouvir e guardar a palavra do Senhor. Deus que abençoe tudo, em nome de Jesus. Então fica assim,
eu já passo a direção ao pastor. Antes, porém, fica o nosso lembrete, conhecendo os atributos de Deus. Esse é o tema da próxima lição. Se eu fosse você, eu não perderia, tá certo? Então você é o nosso convidado especial a estar aprendendo juntamente conosco. Deus em Cristo abençoe a todos no nome de Jesus, e eu passo a direção aí, as considerações finais ao nosso pastor Almerito. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa nós aprendemos nessa manhã, e só temos que agradecer a Deus. Deus abençoe você que nos acompanhou nessa live. Deus abençoe também os irmãos que estão aqui nos ajudando, acompanhando. E eu quero aproveitar para dar um aviso para a igreja. Talvez os irmãos tenham uma dúvida. Ontem parece que foi autorizado, né, para que as igrejas retornassem com os cultos presenciais, seguindo os protocolos de segurança, né? Nós estamos vendo aí, ontem eu fui comprar um ovo de Páscoa para o meu filho, e os supermercados, né, superlotados. Temos aqui o Paulo que trabalha em supermercado, superlotado, com pessoas lá comprando ovo de Páscoa. Inclusive até foi difícil para achar um ovo de Páscoa. Né, superlotado, os ônibus, conduções, ônibus, trem, superlotado. Então, no meu ponto de vista, a igreja não é o fator predominante, né, que está fazendo com que as pessoas se contaminem e, infelizmente, percam a vida, né? Então, nós sabemos que a igreja não é esse fator predominante. Mas nós aqui, Ministério Madureira Campo de Carapicuíba, ainda estamos aguardando uma posição do nosso pastor presidente. O pastor estadual, né, que é o pastor Samuel Ferreira, ele autorizou, né, as igrejas de São Paulo a abrir, mas nós ainda estamos aguardando, né, um posicionamento do nosso pastor presidente, pastor Jasson. E se ele quiser manter assim, né, nós vamos manter. Se não, nós estaremos comunicando à igreja. Semana que vem, o que eu posso garantir, se nós estivermos vivos, Jesus não voltar até lá, estaremos aqui com a live da IBD, né? Se, porventura, os irmãos quiser acompanhar presencial, né, como o Adailton, alguns irmãos vieram, né, tem espaço aqui, os irmãos podem vir. Pastor, eu não consigo me concentrar em casa para estudar a palavra. Vem aqui, senta, né, com todos os cuidados, e acompanhe a EBD. Mas não deixe de buscar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, domingo que vem estaremos aqui, né? Nós retornaremos para aprender a palavra, e os irmãos fiquem aguardando. Hoje teremos a live do nosso culto, às 18 horas. Estaremos aqui com o grupo de louvor, os irmãos aqui, fazendo o culto, e será uma bênção. Amém? Participe, você que lá na sua casa, participe, cultue a Deus, celebre um culto ao Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que será uma bênção. Amém? Sem mais nada, né? Para avisar, então, nós agradecemos e vamos aqui fazer uma oração para encerrar nossa live. Que Deus abençoe e continue guardando a cada um, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, apesar de todas essas limitações, Senhor, levando a palavra para os Teus servos. Abençoa aqueles que estão aqui acompanhando ao vivo, também aqueles que vão acompanhar esta live, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos buscar cada vez mais o conhecimento, que nós possamos buscar cada vez mais a Deus, possamos nos esforçar para buscar o Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Guarda cada família deste vírus, nessa pandemia. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, Senhor, internados, passando mal, Senhor, os médicos, enfermeiros, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro com a sua graça, sua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.